Olá, meu nome é Bruna Mara Santos Pereira e sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de Ouro Preto. Matrícula 226275. Então, hoje falando de fontes históricas, nós podemos descrever que elas são marcas da nossa história. E hoje vamos investigar um pouco sobre a história da música através dos primeiros aparelhos musicais até os dias de hoje. A autora Bianca Zucchi nos diz que a música tem a função de sensibilizar, informar e nos auxiliar para entender sobre algumas questões da nossa história. Quem já ouviu uma música que parecia uma história? E vocês, sabem onde podemos encontrar músicas hoje em dia? Qual o tipo, ritmo de música que você prefere? E existem ocasiões especiais que a música marca o momento. Você pode me dizer quais são? Hoje, vamos conhecer algumas fontes históricas materiais que armazenavam e reproduziam músicas, tanto no passado como agora, no nosso presente. Vamos lá? Aqui nós temos o cilindro fonográfico. Foi o primeiro aparelho que teve sucesso na gravação e reprodução do som. Tanto o cilindro, que é esse aqui, ó, essa caixinha, que ela tinha um cilindro assim, da cor preto dentro dele. E o fonógrafo, eles foram inventados por Thomas Edison, isso mesmo, o inventor da lâmpada, em 1877. Isso há 145 anos atrás. No Brasil, em 1951, foi lançado o disco de vinil, que é isso aqui, gente. Ele é de material plástico, tá vendo só? E ele tocava-se dos dois lados. Precisava de uma vitrola, que tinha uma agulhinha, você colocava aqui e ela ia, a agulha passando e ia reproduzindo o som. E ele vinha assim, ó, em capas como esta, de papel, e onde a gente armazena o disco. Eu tenho alguns aqui em casa, gosto muito. E normalmente, cada disco desse, a gente tem mais ou menos 1 hora de música, que é 30 minutos de cada lado. E também ele era conhecido como LP. Depois disso, nós também conhecemos a fita cassete, também conhecida como cassete. E essa invenção dessa fita magnética, que fazia a gravação de áudio, foi lançado oficialmente em 1963. E ela veio de uma empresa holandesa chamada Philips, que hoje em dia nós conhecemos por televisão, aparelhos domésticos, né? E essa aqui, o cassete, é uma abreviação que nós usamos na nossa língua portuguesa. Gente, era muito interessante porque nós precisávamos de gravadores e colocar a fita e gravar. E ela podia ser regravada várias vezes. E a gente não tinha, às vezes, a função de ir e voltar para trás. Então nós usávamos uma caneta aqui dentro dessa bolinha para voltar ou ir para frente na música. Depois da fita cassete, claro que a evolução continuou. Nós temos os CDs e os DVDs, que essencialmente eles têm o mesmo formato e a mesma aparência, mas a função de cada um é um pouco diferente. O CD ele serve para armazenar drives, programas e também músicas. E depois o DVD ele servia para armazenar vídeos. O primeiro CD, o lançamento dele digital, foi em 1º de outubro em 1982. Só que ele só ficou disponível aqui no Brasil para nós em 1987. Então quer dizer que a tecnologia em alguns países fora do Brasil já estavam funcionando, mas para a gente só chegou depois, 5 anos depois. E os primeiros DVDs ficaram disponíveis no Brasil entre o ano de 2002 e 2003. E claro que hoje, depois com toda a evolução tecnológica e da indústria, né, nós temos aparelhos super modernos, que além de armazenar muito mais música e a gente poder passar de faixa com mais facilidade, eles também têm outras funções. Temos o MP3, o celular, né, que nós já conhecemos, temos bastante familiaridade, e o cartão de memória,
que em vez de como a fita cassete ou o CD ou o disco cabia uma quantidade limitada de música, hoje nós temos cartões de memória que nós não conseguimos colocar o tanto de música que dá para ouvir, né? E cada dia a tecnologia vai avançando e mais aparelhos modernos e menores vão sendo fabricados no Brasil. Uma curiosidade, gente, é que a primeira música que foi gravada no Brasil era ela de ritmo que chamava-se lundu. E isso foi por volta de 1902. E ela tinha o título Isto é Bom. Esse ritmo, em geral, tem um senso de humor na canção, sendo de origem africana e muito popular no Brasil no século XVIII. Então, nós podemos ver que a música já faz parte da nossa história e também vem das raízes dos nossos antepassados, os africanos. Por isso que nossa influência é tão forte, não é? Vou deixar aqui para vocês a última estrofe dessa música, que diz assim: me prendam as 7 chaves e mesmo assim hei de sair. Não posso ficar em casa, não posso em casa dormir. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. E agora é a sua vez de escolher uma música para a gente cantar junto. Pode ser uma música festiva ou alguma história que você conheça. Muito obrigada e até a próxima.